Seja muito bem-vindo de volta ao canal Apollo Tech Talks e a nossa jornada no Kotlin multiplataforma. Hoje vamos ver sobre setup e ambientação, pontos chaves que são importantes em todo o seu desenvolvimento futuro de projeto. Vou mostrar aqui a estrutura de código que eu tenho em dois projetos diferentes e vou explicando o diretório de cada um deles. Para falar um pouco sobre o setup e ambientação, eu coloquei uma linha do tempo do que faz sentido e a cada passo eu vou mostrando no código como isso funciona. A primeira coisa que eu quis evidenciar aqui é a estrutura do projeto. Eu fiz uma estrutura aqui para facilitar um pouco a visão e funciona da seguinte forma. Inicialmente eu tenho duas estruturas diferentes. Eu demorei um pouco para notar que haviam duas estruturas diferentes, porque eu tenho um projeto que ele é um pouco mais antigo, e quando eu criei um projeto novo no Kotlin multiplataforma, com a IDE mais atualizada, ele criou uma estrutura um pouco diferente da que eu estava acostumado. E eu fui identificando cada pacote, e a mudança ela foi ligeira, mas ela é importante porque ela separa melhor os conceitos do que é nativo e do que não é. Então, a estrutura antiga, eu tinha o meu projeto geral, como está evidenciando ali a primeira caixinha. Depois, eu tinha uma pasta para o iOS nativo, então o aplicativo do iOS nativo, tanto que eu consigo até abrir ele diretamente no Xcode. Eu tenho uma pasta depois chamada Compose App, que é a pasta da minha aplicação, e dentro dessa pasta eu tenho outros 3 diretórios, que é o Android Main, o iOS Main e o Common Main. Se você notar ali, eu coloquei embaixo o que esse diretório representa. Então o Android Main, ele é o aplicativo nativo. O iOS Main, dentro do Compose App, ele é uma interface, e a Common Main é o código compartilhado. Então, se você reparar a diferença da estrutura nova, o que ela tem de diferente? Ela tem igual ali a pasta do projeto, ela tem a pasta iOS App nativo e ela tem a pasta Android App nativo fora daquele diretório. Ficou Compose App em um e Shared em outro, mas esse nome ele é totalmente opcional, poderia ser Compose App nos dois. Então você vê que ele ficou fora da pasta da aplicação. E essa é a estrutura nova. Ela ficou um pouco mais organizada, porque antes você tinha o diretório do Android nativo dentro do diretório da aplicação. Isso ficava um pouco confuso mesmo. E nesse diretório novo, na estrutura nova, você pode notar que ele ficou o iOS nativo e o Android nativo fora do diretório da aplicação, e dentro do diretório da aplicação eu tenho sim um diretório de interface para cada plataforma, o Android Main, o iOS Main e o Common Main. Eu vou explicar mais a fundo o porquê desses diretórios separados, como eles funcionam e como eles se comunicam. Mas é importante você ter essa visão de como é essa estrutura. Se apegue mais na estrutura nova, que é o que a gente vai trabalhar aqui, porque a estrutura antiga, a ideia não é utilizar mais ela. Para isso ficar um pouco mais concreto, além de eu mostrar a figura, vou passar pelos diretórios aqui. Então, esse é um projeto que eu criei do zero. Eu vim aqui direto pela IDE e coloquei para criar um novo projeto Kotlin multiplataforma, e ele já criou essa estrutura aqui para mim. Então, como eu havia mostrado, ele criou aqui uma pasta iOS App. Se você notar, ele tem arquivos Swift. Então, realmente aqui é diretamente o código do iOS nativo, e eu consigo abrir esse projeto também direto no Xcode. Então, se eu pegar esse diretório iOS App.xcode proj, der um botão direito aqui e abrir direto pelo Xcode, ele vai exibir o projeto para mim. Beleza. Também temos aqui o Android App. Para quem é desenvolvedor Android, consegue notar isso através dessa classe, a famosa Main Activity. E aqui ele herda do Component Activity. Usa o Compose para criar a tela. Temos o diretório Shared, certo? Na estrutura antiga aqui ele estava com o nome de Compose App.
Aqui dentro eu tenho um source e eu tenho os 3 diretórios que eu havia citado. Android Main, depois eu vou explicar o que é essa tela aqui, mas essa tela foi eu que criei. Basicamente é ela que vai chamar a tela compartilhada. Então tanto iOS Main quanto Android Main tem telas, futuramente vão ser telas, eu vou explicar o porquê. E ambos chamam o Shared Initial Screen, podia ser outro nome também, aqui da nossa Common Main. Então, isso aqui é um pouco da estrutura de diretórios, que é importante ter uma noção. Agora que vimos como o projeto é estruturado, eu quero mostrar um pouco como é feita a relação entre as classes e entre esses pacotes para que cada plataforma tenha a sua própria implementação e que ao mesmo tempo estão compartilhando alguns trechos de código. Nessa imagem eu separei alguns pontos para ficar conceitualmente simples de entender. Esse ponto é muito importante ter bem compreendido para que quando você crie o seu projeto, você não se confunda onde você vai colocar os seus arquivos no diretório e como esses arquivos vão se comunicar. Nesse projeto básico que eu criei, ele ainda não tem a biblioteca do Compose para a gente criar telas para ambas as plataformas, que a gente vai aprender isso mais para frente. Isso não vem default no projeto. Inicialmente o projeto vem só para você compartilhar código, mas somente sobre regras de negócio, não sobre layout. Então, inicialmente, não vamos ter isso implementado, mas eu vou mostrar como é feita essa comunicação. Lembra que eu falei dos diretórios iOS App, iOS Main, como Main? Eu coloquei aqui qual é a relação dos diretórios quando você está criando um projeto e quando esse projeto ele é executado, como que ele sabe ter essa comunicação do nativo com essa plataforma compartilhada. Aqui nós temos o diretório iOS App nativo e uma classe que vai criar o componente de layout, isso para iOS nativo, é sempre uma UI View Controller. Essa UI View Controller ela vai ser criada, por exemplo, nessa classe Content View, que é onde ele inicia o projeto aqui, e você pode ver que ele está dentro do iOS App. Aqui, a gente vai ver mais para frente, você vai notar que ele vai chamar uma outra classe. Eu criei essa classe aqui só de exemplo, que seria essa Main Screen, que ela está dentro do iOS Main, que é a interface, lembra que a gente comentou. Então o nativo, ele vai chamar essa main screen a partir do Content View. Como que ele vai chamar essa main screen? Quando se faz o import do Compose, todos os arquivos que tiverem o @composable, que é o que a gente vai fazer mais para frente, eles serão gerados de uma forma geral aqui. Então vai ter um main screen kt, onde esse arquivo ele vai ser visível aqui para minha Content View, que vai ser uma UI View Controller. O Content View vai ser capaz de enxergar essa classe que foi criada, aqui no caso, a Main Screen, que está dentro do diretório da interface do iOS Main. A Main Screen, por sua vez, está chamando um outro Composable, que é o Shared Initial Screen. Eu que dei esse nome, mas poderia ser qualquer um. E esse arquivo, ele está onde? Ele está dentro do Common Main. Então, esse mesmo arquivo do Common Main vai ser usado também na mesma lógica para Android. Então, em Android, se a gente notar aqui, a Main Activity está dentro do Android App. Lembrando que o Android App é o diretório nativo do Android. Então, nesse diretório, quem eu estou chamando? Eu estou chamando a tela Main Screen, que é a que está dentro da interface do Android. Android, aqui, está dentro do Android Main. Então, eu tenho acesso a esse arquivo e essa interface do Android, ele dá acesso ao Shared Initial Screen, que é o mesmo utilizado para iOS. Dessa forma, eu tenho as duas plataformas nativamente
chamando essas interfaces que chamam esse código compartilhado. E dessa forma eu posso tanto compartilhar a regra de negócio, como eu havia dito inicialmente, como também o desenho das telas através do Compose UI, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Então é muito importante entender esse conceito, tanto a estrutura de diretórios que a gente acabou de ver, quanto essa comunicação. Porque quando você precisar injetar algumas informações, algumas dependências, você vai precisar conhecer muito bem esse fluxo. Então, tenha esse vídeo, principalmente, sempre como um manual de como entender o projeto como um todo. Dando continuidade no nosso próximo assunto, vamos falar sobre o Android Main. O Android Main é um diretório que fica dentro do diretório compartilhado, que é o Shared. O Android Main, então, ele é responsável por ser uma interface ali para a chamada do Android nativo. Então, ele é um entry point a partir da chamada do Android App. Então, como já vimos, a Main Activity, ela vai chamar essa main screen que está dentro do Android Main. Então, a partir daqui, eu desenho toda a minha tela que foi chamada a partir do nativo, ok? A Common Main, ela é uma pasta na qual eu vou ter todos os meus componentes que vão ser reutilizados tanto para Android quanto para iOS. Como exemplo, que eu havia mostrado, temos aqui a nossa Shared Initial Screen, que ela é chamada tanto pela classe Android Main, que é a interface do Android. Então, o Android nativo chama o Android Main, e o iOS nativo, que é a pasta iOS App, chama o iOS Main, na qual também tem essa main screen e que chama a Shared Initial Screen. Então a gente consegue perceber que essa Shared Initial Screen, ela é uma tela desenhada para ambas as plataformas, tanto Android quanto iOS. Por isso que ela até o nome intuitivo, que é a Common Main. E a iOS Main também é o entry point, sendo chamado diretamente pelo iOS App nativo. E interessante saber que, eu comentei no começo, mas é bom reforçar, que as funções e classes Kotlin expostas como público no iOS Main, que é justamente essa função aqui, ela é transformada, traduzida automaticamente para Swift ou Objective-C, que é onde o iOS App consegue chamar essa classe aqui, Main Screen, porém com a extensão KT. Main Screen KT. E dessa forma, o iOS App consegue diretamente utilizar aqui, por exemplo, fazendo a chamada do Main Screen KT, inicializando a pasta da interface do iOS Main, podendo criar telas aqui especificamente, ou podendo utilizar a tela compartilhada aqui direto do Common Main. O iOS App, como eu já comentei, que é onde temos os arquivos nativos e fica responsável, assim como o Android também, que é o próximo tópico aqui, os dois são muito parecidos. Então, o Android nativo e o iOS nativo, eles ficam responsáveis pela inicialização do projeto, definições de projeto, configurações específicas da plataforma, coloquei aqui como exemplo Deep Links, que é algo que eu vou trabalhar mais para frente, e o uso de bibliotecas nativas. Muitas bibliotecas ainda não existem para utilizar no Kotlin multiplataforma, então você precisa implementar elas de forma nativa e depois você segue utilizando as outras coisas que são compartilhadas. A classe iOS App, que apresenta a aplicação, ela chama uma view que carrega a UI View Controller e dessa forma ela pega aquela classe gerada do Kotlin e consegue inicializar o aplicativo iOS. No Android, a mesma coisa ali, a inicialização de projeto, definições de projeto. E para Android, como os engenheiros Android já conhecem muito bem, a classe Main Activity, que representa a aplicação em si. Então a mesma coisa, a classe Main Activity aqui, ela é inicializada e ela tem acesso ao main screen lá do Android Main, que é o seu entry point aqui para poder inicializar também utilizando possíveis recursos compartilhados. Só destaquei aqui então as classes principais de cada um, que geralmente são os entry points das plataformas nativas. Então no Android a Main Activity, isso pode ser alterado lá no manifesto, mas isso é um pouco mais específico. E o iOS App,
que é onde você pode utilizar, você precisa de ter um entry point ali na plataforma nativa do MyUI View Controller para inicializar o seu app. Um outro ponto muito importante no projeto do Kotlin multiplataforma, e quem é de Android já está um pouco mais acostumado, são os arquivos Gradle, que são gerenciadores de dependência e também de configurações do projeto, ok? Bom, eu vou mostrar 2 arquivos Gradles existentes, e vocês vão notar que um deles está no Shared, que é onde temos os recursos compartilhados, e o outro é do Android nativo. Então, no nativo, nós precisamos ter, é uma obrigação ter no projeto Android as configurações do Gradle. Então, eu vou passar primeiro do Android App. Isso aqui já veio tudo nativo, já veio tudo pronto quando eu só criei o projeto, tá? Então, para você se ambientar um pouco melhor, para quem não está tão acostumado com Gradle, temos aqui primeiro as tags de plugins. Então, quando você for implementar algum plugin, você precisa fazer os imports aqui, ok? Então, aqui, por exemplo, temos o plugin do Compose Compiler, do Kotlin Android e do Android Application. Então, quando você for utilizar alguma biblioteca nativa, fique atento. Se ele precisar importar um plugin, você já sabe onde você precisa colocar essa anotação do alias com um plugin, importando para o seu projeto. Temos essa tag Android. Aqui, padrão também, isso já vem no projeto, namespace, a versão do SDK que você quer compilar. Então, dependendo do seu projeto, quantos clientes você quer atender, qual que é a variedade de devices que você quer atender, você tem que se atentar a esse SDK aqui, tá bom? A versão mínima, o target, aqui para controle de versão, aqui o ID da aplicação, isso aqui já vem tudo padrão. Aqui para você habilitar a utilização do Compose para desenhar a tela, você precisa dessa configuração. Isso aqui já veio default também, mas é para excluir algumas possíveis bibliotecas que venham com esses recursos. Isso aqui veio já nativo, não sei se remover pode dar algum problema, mas é melhor manter. Build types para quando você precisar criar algum novo tipo de build. Então aqui está a release, mas você pode ter uma de dev, você pode ter uma de homologação, e aí vai da sua necessidade. Idealmente já vem com esse default e você pode criar outras. Aqui é a versão do Java, aqui é o target da versão do Java, e esse ponto aqui é bem importante, que são as bibliotecas que você vai importar. As bibliotecas são diferentes dos plugins, tá bom? Então, os plugins, eles vão habilitar algumas capacidades no seu projeto. As dependências, elas vão habilitar a importação de algum componente que você vai utilizar dentro do seu projeto, como alguma interface ou alguma ferramenta de teste, que aí você poderia separar para fazer o import somente nos testes. Então, geralmente as dependências, a maioria das coisas ficam aqui. Algumas bibliotecas têm os dois. Às vezes você precisa importar uma implementação para poder utilizar dentro do seu projeto, mas você precisa importar alguns plugins para funcionar esse seu import, beleza? Até aqui, então, vimos o Gradle do projeto nativo de Android. Agora vamos ver o arquivo Gradle que está dentro da Shared, correto? Aqui dentro da Shared temos algumas configurações, algumas parecidas. Por exemplo, os plugins. Então, olha só que curioso, temos aqui o plugin do Kotlin multiplataforma. Precisamos habilitar esse plugin para podermos codar usando todos os recursos do Kotlin multiplataforma. E aqui também temos um plugin para a biblioteca do Android. Então, já veio nativo também, mas provavelmente quando eu crio na minha pasta do Android Main alguns recursos, eu preciso importar coisas da biblioteca do Android. Dentro da minha tag de plugin, eu preciso criar o Android Target, que é aqui apontando para JVM, assim como a gente fez no Android nativo. Esse ponto é bem importante, essas aqui são as listas de arquiteturas do iOS que você vai rodar no seu projeto Kotlin multiplataforma. Então aqui temos a x64, a ARM64 e para simuladores também. Aqui ele tem o base name do projeto e uma configuração aqui que já veio default também estática, e mais para frente a gente pode falar mais a fundo sobre essas configurações. Mas isso aqui, com isso aqui você já consegue rodar o seu projeto. O source sets é um dos pontos muito importantes
para se lembrar de trabalhar com Kotlin multiplataforma. Por quê? É aqui dentro que você vai fazer os imports das suas bibliotecas para pontos específicos do projeto. Então, aqui na Common Main, a gente consegue ver que são imports que vão ser utilizados dentro do diretório Common Main, correto? Aqui, imports que vão ser utilizados dentro do Common Test, simplesmente para a parte de teste. E podemos fazer imports específicos para cada interface que eu tenho aqui. Então, se eu precisar fazer um import específico para o Android Main, e sim, geralmente precisa fazer esses imports, a gente coloca aqui dentro. E se eu precisar fazer algum import para o iOS Main, eu também vou fazer esse import dessa dependência aqui. Então você vai ver que tem muitas bibliotecas que na sua documentação ela fala, ó, tal biblioteca você importa só no Android Main, porque às vezes você precisa utilizar alguma coisa específica de Kotlin multiplataforma, mas só nesse diretório aqui. E para o iOS você faz um outro import. E aí ele consegue lidar com essas dependências e consegue muitas vezes, aqui através do Common Main, lidar com a implementação das duas plataformas só por import que você fez diretamente aqui. Porque aí você não vai no nativo, você vai fazer imports aqui nas interfaces e ele já vai saber criar, seja lá qual é o pacote que você está importando para rodar algum componente, alguma animação, que ele vai saber gerenciar esses dois pacotes para as duas interfaces e você consegue utilizar dentro do Common Main. E sim, provavelmente você teria que também fazer o import aqui dentro do Common Main. Ok. Até aqui então fechamos a tag do Kotlin. E por último, temos a tag do Android. O Kotlin multiplataforma, ele precisa ter a referência também do pacote Android nativo. Então aqui ele também tem um namespace do seu projeto nativo, o SDK que você quer compilar e o SDK mínimo que você vai trabalhar, inclusive com as versões do Java, certo? Por último, e muito importante, temos também o nosso arquivo libs.version. Esse arquivo, ele é um novo formato de você armazenar as suas bibliotecas. Quando eu digo armazenar, é só para organizar mesmo o formato que você está realizando os imports. Por exemplo, aqui, quando eu chamo esse libs.plugins.kotlin multiplataforma, fica meio obscuro, né? Saber de onde veio essa informação. Mas ela veio daqui, justamente desse arquivo que eu comentei, o libs.version. E você pode notar aqui, nesse arquivo, que ele é separado por colchetes. Você coloca as suas variáveis de versão, colchetes, variáveis de versão e o ciclo se repete. Então, quando eu faço a criação de um pacote aqui só para libraries, as bibliotecas, eu crio nesse formato e ele puxa aqui para mim, libs, ponto, e ele pega o próximo nome conforme você deu o nome aqui para o seu pacote. Compose-UI, ele muda para compose.ui. E nisso ele tem registrado aqui qual que é o seu módulo. Android Compose UI. Aí você tem aqui um version.ref, onde tem as versões que você vai referenciar que estão aqui em cima. Então isso aqui é nada menos que uma forma de você organizar melhor as suas implementações de bibliotecas e plugins, porque você poderia colocar o nome diretamente aqui, mas não fica legal, porque pode ser que você reutilize o mesmo pacote para implementar em outros lugares. Como eu mostrei aqui, pode ser que o mesmo pacote de dependência que eu rodei aqui, eu poderia rodar aqui também no Common Main, e eu teria que ter textos diferentes e eu poderia fazer alguma confusão de subir a versão em um e não subir a versão no outro. Então, referenciando a partir do mesmo lugar, fica mais fácil para você gerenciar. Vamos abordar agora declarações actual e expected. O que são essas declarações? Essas declarações, elas são uma ferramenta poderosa no Kotlin multiplataforma para que eu consiga utilizar implementações de Android e iOS dentro do Common Main de forma unificada. Eu trouxe um exemplo aqui em um contexto onde eu tenho uma classe chamada Network Client, onde eu tenho a necessidade de implementar requisições HTTP.
Então, sempre quando eu vou fazer uma requisição, eu preciso ter uma biblioteca que consiga fazer isso. Eu precisei implementar uma biblioteca onde eu vou ter a minha implementação Android fazendo requisição e a minha implementação iOS fazendo requisição. Eu talvez poderia ter a necessidade de fazer isso de forma nativa. Então, eu teria que ir lá na pasta iOS App, Android App e fazer a implementação nativamente e depois dar um jeito delas funcionarem juntas. Porém, isso é mais fácil utilizando o Kotlin multiplataforma com as declarações de expected e actual. Lembra que eu comentei que temos Android App, iOS App e temos iOS Main e Android Main, que são a nível de interface, onde a maioria das dependências eu consigo resolver nesse nível, eu não preciso implementar de forma nativa. E o expected e actual declarations, eles são utilizados justamente nesse ponto. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, o que eu fiz? Eu criei uma classe chamada Network Client com uma variável chamada Client do tipo ExpectedVol e o tipo HTTP Client, que é essa classe aqui embaixo. E notem que essa classe está disponibilizada dentro do Common Main. Depois, para cada implementação que eu tenho de plataformas, eu preciso realmente implementar essa variável client. Então aqui o expected indica que eu estou esperando uma implementação do meu cliente. E eu tenho essa mesma classe tanto para Android quanto para iOS. Então, por exemplo, eu tenho a minha classe networkclient.ios.kt e notem que ela está dentro do iOS main. E também tenho a minha classe networkclient.android.kt que está dentro do meu Android main. E eu tenho as suas respectivas implementações. Não se esqueçam, não é porque eu estou dentro daqui da minha pasta iOS main que isso aqui já é o iOS nativo. Lembrem-se que aqui é o iOS na parte da interface, então aqui eu ainda utilizo o Kotlin, então eu consigo fazer uma implementação usando o Kotlin, utilizando uma biblioteca de networking chamada Ktor. Só que o Ktor, que eu fiz a implementação, que eu fiz o import dessa biblioteca dentro do projeto, ela é uma biblioteca que ela funciona para Kotlin multiplataforma. Por isso eu não precisei ir nas pastas nativas de iOS App e Android App. Eu consigo fazer o import dessa biblioteca Ktor e ela funciona para ambas as plataformas. Ou seja, quando eu faço a implementação aqui do meu Ktor, ainda em Kotlin, ele, por debaixo dos panos, está gerando uma classe para o iOS nativo utilizar. Mas a gente não vai precisar saber disso ou precisar mexer com isso, ele já faz. E é aí onde está o poder do Kotlin multiplataforma. Eu ter bibliotecas que vão funcionar para ambas as plataformas, eu preciso só criar essa interface que faz a implementação aqui para iOS e aqui para Android, e essa interface se comunica com os nativos, mas idealmente eu não preciso fazer a implementação real daquilo. Notem então, nesse exemplo que eu criei, que quando inicializamos, temos o entry point de cada interface, eu passo como parâmetro o client. Lembra? O client está dentro da pasta iOS main e do Android main. Temos essas implementações. E no entry point, quando vamos chamar a common main, passamos quem? O client, a implementação do client para inicializar a interface do common main. Como ficaria mostrando de forma conclusiva e final aqui? Então, inicializamos com as plataformas nativas, como eu disse, temos a minha activity, uma view controller, e onde entra as declarações actual e expected é dentro das interfaces da Android main e iOS main. Então eu teria a minha implementação do Network Client Android no Android main, Network Client iOS dentro do iOS main, e as duas convergem para o Common Main, recebendo lá aquela dependência do Network Client. Dessa forma, quando o Kotlin multiplataforma ele executa o projeto, o Common Main ele sabe identificar quando o projeto é iOS ou Android.
E quando ele for utilizar especificamente aquela implementação do client, que tem um valor expected, ele consegue pegar a implementação, que é a actual, de acordo com a plataforma que ele está rodando. Se for iOS, ele vai pegar do meu actual do iOS ou do meu actual do Android. E isso traz uma versatilidade muito grande, onde eu consigo utilizar essas bibliotecas que o Kotlin multiplataforma já trabalha a nível de interface, e eu consigo lá no Common Main fazer essas chamadas para cada plataforma, que é onde está a sua implementação de fato. Concluímos então o vídeo sobre setup e ambientação. Nesse vídeo aprendemos sobre a estrutura de diretórios do projeto, tendo Android App, iOS App, que são os nativos, Android Main e iOS Main, que são as suas interfaces, e o Common Main, que é a junção dessas interfaces para poder reutilizar código. Aprendemos sobre também configurações utilizando o Gradle, aprendemos sobre as declarações Actual e Expected para você poder compartilhar também e criar interfaces de implementações. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido, e no próximo vídeo iremos criar uma tela de login usando alguns recursos do Compose para desenhar a tela e ver isso de forma ao vivo, como é a utilização, a reutilização de componentes que desenham telas utilizando o Compose, que vão desenhar essas telas para Android e para iOS. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê um like, se inscreva no canal para você receber notificação dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Muito obrigado e até mais!